Você veio para trabalhar ou você veio na cara e na coragem? Na verdade, a história é assim. Santa Clara vem a história. Eu, na verdade, vim para a Austrália a primeira vez assim que eu terminei a faculdade. Isso lá em 2012. Eu vim para a Austrália a primeira vez. Recém-formada, não estava conseguindo trabalho. Na verdade, eu perdi uma oportunidade na Natura, foi aí que tudo começou. Eu queria muito trabalhar na Natura, eu me formei em Relações Públicas, né? E abriram várias vagas e era meu sonho trabalhar lá. E aí eu participei do processo seletivo e eu fui eliminada na parte do inglês. E aí aquilo me deixou revoltada. Eu falei, eu Você vai preciso falar isso aprender para inglês. mim? Não, e eu já tinha estudado inglês no Brasil. Eu fiz Ah, 3 anos em escolas de inglês no Brasil, mas o problema é que eu não gostava de inglês, assim. Para mim, na minha cabeça, era tipo aquela coisa que eu nunca ia aprender, sabe assim? Eu olhava as pessoas falando inglês e eu, meu Deus, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Eu não é, gostava de inglês, eu tinha um é porque você asco, não assim, de fez inglês. FISC. Se tivesse feito FISC Bragança, Olha você aí, teria se tivesse conseguido. conhecido o Douglas antes. Pois E é, e assim, aí, bombom no aí eu inglês. quando eu perdi a vaga, né, na fase eliminatória ali, aí me deu aquele estalo. Falei, eu vou ter que aprender isso aí, né? Não vai ter jeito. E eu sou uma pessoa que amo viajar, então eu sempre gostei de viajar, viajar, viajar. Qualquer férias, feriado, qualquer coisa para mim sempre foi motivo de viajar. E aí eu conversando com uma amiga e tal, e ela falou, né? Ah, a gente pediu fazer intercâmbio, não sei o quê, a gente aproveita para estudar, viagem, blá blá blá. E aí foi que começou toda essa ideia de fazer intercâmbio. Então, o motivo principal foi esse, assim, por eu ter perdido essa vaga que eu queria muito. Então, aí eu me formei, vim em 2012, morei aqui 6 meses, quase um ano, na verdade. Foram 6 meses estudando, mas aí é aquela velha história, né? Deu 6 meses, eu não queria ir embora, porque estava aqui maravilhoso. A primeira vez que eu vim, eu também fiquei em Gold Coast. Uhum. E aí deu 6 meses, eu não queria ir embora. Eu queria renovar, queria ficar. Só que naquela época era muito mais difícil a renovação de visto, era tudo mais complicado, né? Hoje em dia é muito mais simples, assim. Então, por exemplo, naquela época, parcelar curso não era muito uma opção, você tinha que pagar tudo de uma vez e tal. E eu não tinha essa grana, né? Para vir já de primeiro já foi aquele sufoco, tive que me planejar, guardar dinheiro, pagar parcelado do Brasil e tal. Enfim, então quando chegou aqui para renovar, eu não consegui renovar de novo como estudante. Eu peguei um visto de Uhum. turista só para ficar mais um tempinho, que era o que eu conseguia, era o visto mais barato. Uhum. E fiquei no total 11 meses. E fui embora chorando que não queria ir embora, mas eu não tinha dinheiro para renovar. Então, Entendi. eu nunca Você chegou a saí da. trabalhar nesse Eu tempo? eu Mas. trabalhava de estudante, né? Ah, E aí, quando eu migrei para o visto de turista, eu fazia uns casual aqui lá para conseguir me manter e nada que seja ah. legalmente, Então, mas você falando teve assim, que não voltar. poderia Você voltou chorando porque você não conseguia renovar mais o visto, é isso? Você renovar o esgotou as visto de estudante. possibilidades. Ah, Exato, eu teria que ter uma grana boa para renovar ele de estudante, né? E poder entendi. ficar como turista, assim. Eles me deram 3 meses a mais, Uhum. e 3 meses um pouquinho, se eu não me engano. E era isso, não pode trabalhar no visto de turista, então não dava para levantar muita grana, enfim. Então acabei voltando para o Brasil, mas eu voltei assim, de coração partido, porque a vontade era de ficar, né? E quando eu cheguei no Brasil, aí eu gostei muito da experiência que eu vivi aqui, né? De todo o processo, de quando eu fechei com a agência, como foi o relacionamento, eu chegando aqui e tal. Então eu fiquei assim encantada com esse processo. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu decidi que eu queria trabalhar numa agência de intercâmbio e comecei a pesquisar para eu mandar currículo, né? Que eu tinha acabado de Fresca. chegar. Exato. E aí eu consegui ir numa empresa de intercâmbio e comecei a trabalhar com eles. Eu cheguei no Brasil tipo em janeiro, final de janeiro, março, eu comecei a trabalhar com eles. É, porque você já E tinha experiência exato, in eu já tinha loco, né? experiência, É. tinha acabado de voltar, então assim, comecei a trabalhar com eles e fiquei trabalhando com eles por 5 anos aí no Brasil. Então, assim, foi muito legal. Eu entrei como vendedora, depois eu fiquei como coordenadora de escritório. E só que no fundo, eu sempre tinha aquela vontade de voltar para a Austrália, né? Ainda mais assim, toda vez que eu vendi um pacote Austrália, minha vontade era de se enfiar junto É. e ir com a pessoa. E aí eu conheci o meu noivo, né? Agora é noivo, mas na época era namorado. E o sonho dele também era vir para a Austrália. Inclusive, a nossa primeira conversa foi sobre a Austrália, blá, blá, blá. E ele sempre teve essa vontade de vir. E aí, papo vai, Ah, então papo você vem. conheceu ele no Brasil. Conheci ele no Brasil, exato. Ah, tá, entendi. A gente começou a namorar e tal. E ele sempre teve a vontade de vir para a Austrália. E aí, papo vai, papo vem, aquela coisa, né, do Brasil, que a gente não vê muitas das perspectivas, coisas para você conseguir uma coisa no Brasil é muito mais difícil. E aí a gente foi conversando, amadurecendo a ideia e a gente decidiu. Então, vamos voltar, né, no meu caso, voltar e ele vir conhecer.
E aí foi quando a gente decidiu voltar. Mas aí eu pedi demissão da empresa. Falei, olha, eu realmente quero voltar para a Austrália, vou pedir demissão e tal. E tô indo mês que vem, né? Tipo, eu me organizei toda, pedi demissão e vim. Quando eu tava para embarcar, a empresa me ligou dizendo que tinha uma vaga aqui, que eles têm escritórios aqui na Austrália também. E aí eles, olha, a gente tem um escritório lá, se você quiser, você pode trabalhar lá com a gente e tal. Aí, maravilha, né? Chegar com o Poxa, então você emprego já certo. veio com o emprego certo. Sim, 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 sim. Que Então, legal. foi muito bom, assim. Aí eu cheguei e fiquei trabalhando para eles aqui por 2 anos e meio e eu saí por causa da pandemia, né? Que aí chegou o coronavírus Ah, e para esse quebrou. mercado de intercâmbio, exato, assim, as escolas, o mercado de intercâmbio no geral ficou bem complicado. Então foi quando eu saí. Mas então eu tive as duas experiências, né? A primeira vez vim como estudante, sem emprego, passei, né, por todo o processo que todo mundo passa, trabalhando de tudo que você possa imaginar. E depois essa segunda parte que eu voltei já com o emprego certo, um pouco mais estruturada, digamos assim, né?